Olá, alunos, tudo bem? Nós continuaremos a correção na aula de hoje das páginas 148 até a página 157. Então, vamos lá? Abra o seu livro e vamos corrigir. Na próxima aula, nós continuaremos o nosso último conteúdo sobre frações. E então, fechamos a unidade 2 referente ao segundo bimestre. Segunda questão, observe os quadriláteros que Jorge desenhou usando um programa computacional. Então, nós temos aqui os objetos. Na letra A, ele quer que você identifique cada um deles escrevendo o número correspondente. Quais correspondem ao paralelograma? Seria o número 2, 3 e 5. E a letra B, o trapézio 4 e 6. E a letra C, que não é paralelogramo e nem trapézio, o número 1. Terceira questão. Classifique as informações a seguir em verdadeiro ou falso. Em seguida, reescreva as afirmações que você classificou como falsas, corrigindo-as. Então, todo quadrado também é um retângulo? Verdadeiro. Todo quadrilátero é um trapézio? Não, porque alguns quadriláteros podem ser trapézios. O trapézio tem sempre um par de lados paralelos? Verdadeiro. Todo paralelogramo tem todos os ângulos internos retos? Falso, porque também existem paralelogramas que não têm ângulos internos retos. Quarta questão. Marque o X nas figuras geométricas espaciais cujas faces são todas quadriláteros. Então, o único que seria a letra A e a letra D. Letra B e C não é, porque aqui tem o formato de um triângulo e aqui tem o formato de um pentágono. Página 149. A construção de quadrilátero com régua e esquadro. Ele dá para você o passo a passo e na letra A, aí ele quer que você escreva o passo a passo para construir em seu caderno. Usando a régua e o esquadro, o FGHI com 8 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Primeiro, usando a régua, a gente vai traçar FG, medindo 8 centímetros. Depois, no ponto F, com auxílio de um esquadro, traçar uma perpendicular a FG, medindo 5 cm. Esse será o lado FI. Terceiro, no ponto G, a gente irá traçar outra perpendicular a FG, medindo 5 cm, que será o lado GH. E, por fim, com a régua, a gente irá traçar o lado HI. Na página 151, a resposta será com você, pessoal. Aí vamos para a página 153. Na malha temos os pontos AL, que são simétricos ao eixo E. Aqui, ó. AL tem a mesma distância simétrica ao eixo E. Eles estão na mesma linha horizontal e a mesma distância do eixo de simetria. 1, 2, 3, 4, 5. Estão 5 de diferença de cada um dos lados. Assim, se dobrar essa malha sobre esse eixo aqui, ó, dobrar ao meio, esses pontos irão coincidir. Observe a malha e determine outros pares de pontos simétricos. Então, aqui, em relação a esse eixo E, nós temos o ponto E e o ponto O. Temos o ponto G e o ponto P. Temos o ponto H e o ponto R. E o ponto I, juntamente com o ponto T. Esses possuem a mesma distância. Segunda questão. Observe como Daiane construiu uma figura simétrica usando papel colorido e de tesoura, né? Quantos e quais são os eixos de simetria do recorte? Pelo que nós podemos ver, são 2 eixos, que são as marcas aqui, ó, da dobra da folha. 2 eixos na diagonal. Somente isso que ele quer. Terceira questão. Temos muitos programas computacionais de edição de imagem que tem o recurso de reflexão, onde a gente reflete a imagem. E ele quer saber aqui quais dos itens apresentam a imagem original do guarda-sol. Qual seria o que apresenta juntamente com o reflexo? Seria a letra C, pois ele mudou aqui apenas esse sentido, mas continuou sendo a mesma imagem. Refletiu ele segundo a simetria de reflexão.
Quarta questão. Em cada polígono regular foram traçados todos os eixos de simetria, ó, como você pode observar. O que você pode perceber em relação à quantidade de eixos de simetria, a quantidade de vértices, lados ou ângulos internos de um polígono regular? A quantidade de eixos de simetria de um polígono é igual à quantidade de vértice, lado e ângulo dele. Então, a quantidade de, por exemplo, esse triângulo, ele tem 3 lados. Então, no caso, ele irá ter 3 vértices. E assim sucessivamente. Ok? Olha o quadrado. Ele tem 4 lados e possui 4 vértices. Letra B. Quantos eixos de simetria podem ser traçados em cada polígono regular? Lembra que a quantidade de lados é a quantidade de eixos de simetria? Então, esse aqui possui 9 lados, é um eneágono, ele vai possuir 9 eixos. Aqui possui 7 lados, 7 eixos. Aqui possui 12 lados, 12 eixos. E aqui possui 8 lados, 8 eixos. Quinta questão. Observe como a gente pode construir as figuras geométricas. Você irá fazer dessa maneira o eixo de simetria que ele está pedindo para você, tá bom? Na mesma distância, cada um dos pontos. Questão 6. Marque um X dos polígonos cuja reta em vermelho é um eixo de simetria. Que só tem um eixo de simetria seria a letra o terceiro aqui, porque esse não é diferente os dois lados, esse também e esse também. Letra A. Todo polígono não convexo tem pelo menos um eixo de simetria? Falso, porque se eles são convexos, os lados deles serão diferentes. Letra B. O octaedro regular tem mais de um eixo de simetria? Sim. Ele vai possuir 8 eixos, dependendo da quantidade de lados deles, né? Letra C. O quadrado tem somente um eixo de simetria? Falso. Ele possui 4, né? Letra D. Nem todo triângulo tem eixo de simetria. Verdadeiro. Agora, o reflexo de reflexo. Aí, na letra A, ele fala assim: conforme diminuímos o ângulo entre os espelhos, a quantidade de bolinhas aumenta ou diminui? A gente pode observar aqui que aumenta, né? Quantas bolinhas poderão ser observadas se o ângulo entre os espelhos for de 45 graus? 8 bolinhas. Aqui, ó, como vocês podem observar. Qual deve ser a medida do ângulo entre os espelhos para que possa ser observada 10 bolinhas? Agora é só a gente pegar o valor que a gente quer, né? E dividir para saber quantas bolinhas será. No caso, seria 360 dividido por 10, que daria o valor de 36 graus. E a página 157, que é onde nós iremos ver o que estudamos. De acordo com suas medidas, os ângulos podem ser classificados em agudo, obtuso e raso. Se duas retas estão no mesmo plano e não se cruzam, dizemos que elas são paralelas. Se elas se cruzarem e o ângulo formado entre elas for reto, dizemos que elas são perpendiculares. Um polígono ele é convexo quando qualquer reta que passa pelo seu interior corta seu contorno em apenas 2 pontos. Se existir uma reta que corta o contorno em mais de 2 pontos, esse polígono é não convexo. Se um polígono tem todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos internos com a mesma medida, dizemos que ele é regular. De acordo com a medida de seus lados, os triângulos podem ser classificados em equilátero, isósceles ou escaleno. E de acordo com a medida de seus ângulos internos, os triângulos podem ser classificados em acutângulo, retângulo ou obtusão. Um quadrilátero com apenas um par de lados paralelos é chamado trapézio. Os paralelogramas são quadriláteros que têm 2 pares de lados paralelos e podem ser classificados em quadrado, retângulo ou losango. Duas figuras podem ser simétricas em relação a um eixo. Nesse caso, dizemos que elas são simétricas por reflexão. Então, é isso. Corrigimos da página 149 a 157. Eu deixei uma atividade extra na plataforma. Realize. Na próxima aula a gente continua o último conteúdo de vocês, que irá falar sobre frações. Então é isso e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau!